e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu ser? Eu não estou escutando, igreja. Tu ser? Aleluias. Ser sóbrio em tudo, sobre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia, glória a Deus. Igreja, poderia subir aqui um pregador e falar que você vai ter um carro importado. Poderia subir aqui um pregador e falar que sua casa própria está saindo. Poderia subir um pregador aqui falando que Deus está preparando um homem loiro de olhos azuis para você, varão. Poderia subir aqui e falar que Deus está preparando uma mulher linda para você, varão. Mas Deus ele não passa. Ele não passa a mão no seu ego, igreja. Deus ele não conta para você uma mentira boa e deixa de falar a verdade que vai te machucar. Mas a verdade que vai machucar, amanhã ela está te ajudando a ser um homem ou uma mulher de Deus lá fora. Nós estamos vivendo os últimos dias e o povo não quer ver isso. As igrejas estão cheias de pessoas buscando a bênção, mas não buscam o nome da bênção. Estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. E a palavra de Deus ela é enfática. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus ele diz aos discípulos: porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Porventura o Filho do Homem vai achar paz na terra? Vai achar fé na terra? As pessoas vão estar buscando a Deus? Não vão. Vão buscar a Deus para os seus próprios interesses. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3, diz que o povo iria levantar homens, líderes, doutores, conforme a sua própria concupiscência. Nunca na história do cristianismo, nunca na história do povo de Deus se ouviu falar tanto em apóstolos, em bispos, em homens que falam que estão no controle da igreja. Eu me converti em 1991 e o líder da igreja pastor era o pastor. Não existia bispo, não existia apóstolo. Eu estive pregando nessa sexta-feira numa igreja ali na Pedrinha. E como que eu tenho visto pessoas que se dizem, auto-se-intitulam, eu sou bispo. E se você for olhar na Bíblia, na palavra de Deus, no contexto bíblico, o bispo e o presbítero é a mesma pessoa. Ele não está acima do pastor. O bispo não está acima do pastor. Só que o povo hoje tem colocado: eu sou bispo, eu que mando na igreja. Eu sou apóstolo. Quem te consagrou apóstolo? Jesus. Mentira. Porque a palavra de Deus nos ensina que apóstolos são aqueles que andaram lado a lado com Jesus. São pessoas que ouviram diretamente dos lábios de Jesus. E a pessoa hoje chega, faz um curso pastora numa faculdade teológica, numa faculdade gospel, e fala: eu sou formado, eu sou bacharel em teologia. Mas ele não é bacharel no deserto, na verdadeira escola, na verdadeira faculdade que Deus forma homens e mulheres de Deus. Ele não é formado lá no deserto. Ele é formado na escola dos homens. Mas aqui, pastora, tem pessoas formando no deserto de Deus, na verdadeira faculdade do Senhor. Obediência, igreja. Obediência significa renúncia. E muitas das vezes nós nos deparamos com situações que a gente tem que renunciar e é difícil. Não existe super crente, não existe super pastores. Nós vamos falhar, nós vamos cair. Vai chegar um momento em que nós não vamos conseguir renunciar,
difícil. O homem, ele é limitado, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele te capacita a passar por situações que aos olhos humanos é impossível. Aos olhos humanos é impossível. Mas um homem que teme a Deus, este será louvado. O homem que teme a Deus, este será louvado. O homem que obedece ao Senhor, este será louvado. Quantas pessoas, quantos irmãos, quantos crentes têm ido dentro de igrejas buscar riqueza, buscar bens materiais, buscar um esposo, buscar uma esposa, buscar um emprego, buscar uma cura para uma enfermidade. Mas eles esquecem que a verdadeira cura, o verdadeiro milagre é o nascimento do velho homem para um novo homem em Cristo Jesus. O verdadeiro milagre é o homem ser regenerado do seu passado. É o homem que larga o seu passado e hoje se torna um novo homem. É o verdadeiro milagre, igreja. Nós temos visto nas igrejas, principalmente em Belo Horizonte, como que o povo tem andado. São pessoas que entram no mistério, pastor, de mini saia, não tem a menor reverência diante do Senhor. São pessoas que estão ali rotando no mistério com bustier, com mini saia, e daí estão achando que é o Espírito Santo que está ali, mas na verdade é o Espírito da pombagira, é o Espírito da sensualidade. As pessoas têm ido para a igreja, não são libertas, estão pondo a mão na cabeça das pessoas. Nós estávamos numa igreja lá em Belo Horizonte. Tinha um rapaz, seu pastora, 18 anos. E o rapaz profetizava, colocava a mão na cabeça dos outros. O pastor ensinou, esqueceu de ensinar para ele, que Levíticos 18, 22 diz que com homem tu não te deitará como se fosse mulher. E o que tem dentro das igrejas de pessoas, mulheres, homens, que são homossexuais, estão pondo a mão na cabeça do povo, transmitindo maldição e estão falando que é o Espírito Santo. Estão falando que é Deus e não é. O que tem dentro de igreja, pessoas em adultério, líderes encontrando com diaconisas, com pessoas de dentro da igreja indo para motel, e estão pondo a mão na cabeça do povo. O que tem de crente dentro de igreja, fazendo tatuagem, falando que está santificando a tatuagem, e não lê que lá em Levítico capítulo 19, no versículo 28, no teu corpo não marcarás pelos mortos. Não fará marca alguma no teu corpo. E o que tem de crentes que estão subindo no palco, fazendo no púlpito um palco, enchendo o seu corpo de tatuagem, falando Deus está aqui, e não está. Porque a palavra de Deus ela é enfática. No final dos tempos chamarão bem de mal e o mal de bem. É o que está acontecendo hoje. O povo tem buscado aquilo que lhe interessa. O povo não quer mais saber de renúncia, não quer saber mais de se negar a si mesmo. Nós temos visto quantos líderes têm falado baboseira na televisão, quantos líderes que são homens aqui em cima do púlpito, mas quando chega nesses programas mundanos, eles passam a mão no ego desses apresentadores satânicos. Um dia eu estava lá em casa, foi um pastor, um apóstolo que ele fala, um programa, Ratinho. Eu parei e comecei a olhar. Ele não falou uma vez, pastora, se você não converter, você vai para o inferno. Ele falou da igreja dele o tempo todo, falou ali do ministério dele o tempo todo, falou do
púlpito, mas quando chega lá fora, ele esquece do Deus que ele serve. Aleluia. Obediência, igreja. A obediência, ela não é adquirida só em cima do púlpito. A obediência, ela não é adquirida só dentro do templo. A obediência, ela não é adquirida só quando você dobra os seus joelhos. A obediência não é adquirida quando você está escutando uma música evangélica. A obediência não é adquirida quando você escuta um homem de Deus pregar. A obediência não é adquirida quando você prega lá fora. A obediência não é adquirida quando você fala assim, senhora, para a pastora ou para o pastor. A obediência é adquirida quando nós aprendemos a ouvir o não de Deus. Aleluia. A obediência é adquirida quando Deus fala não. A obediência é adquirida, igreja, quando Deus toca na sua ferida e dói e não tem ninguém para te ajudar. A obediência é adquirida quando Deus te fala, seja bem-vindo ao deserto. Aqui é só eu e você. Bem-vindo ao deserto. Um tempo atrás eu passei um momento difícil, eu e minha esposa. Minha esposa ficou doente. E foi logo depois que Deus nos fez nos depararmos com uma pessoa que se dizia pastor em cima do púlpito. E aquela pessoa pregava, tinha uma palavra fantástica, mas a pessoa estava em adultério, a pessoa casada, não levava a esposa para a igreja. A pessoa estava encontrando escondido com uma das membros daquela igreja. E um dia Deus chegou para mim e falou, olha, eu quero que você fale com ele. E vai ser em cima do púlpito. E eu e minha esposa perdemos uma noite de sono, e Deus mostrando a vida daquele homem. Foi a noite toda. Quando deu 7 horas, Deus parou. Eu falei, agora você para, né? Quando foi 3 dias depois, nós fomos para a igreja. Aquele homem está em cima do púlpito, prega que é uma maravilha, fala que é uma beleza, mas está em adultério. Então uma coisa, igreja, a obediência, ela nunca anda sozinha. A obediência, ela nunca anda separado de uma palavra que chama-se temor. A obediência, pastora Caçula, ela nunca está sozinha, porque ela sempre vem acompanhada do temor. A obediência e o temor são casados e eles não divorciam. Eles não se separam. A obediência e o temor, eles andam lado a lado. E naquela hora que Deus mandou eu falar com aquele homem, olha, você não é pastor, que o Senhor mandou te falar isso. Me bateu um temor e eu falei, Deus, ao Senhor mesmo. Porque a palavra de Deus fala, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ai daquele que encosta a mão no ungido do Senhor. E se você está encostando a mão no ungido do Senhor, você está caçando uma grande confusão. Porque eu já vi homens perder a vida porque tocaram em pessoas que são meninas dos olhos do Senhor. Eu quero dizer para a igreja que se você tem encostado a mão no ungido do Senhor e ainda está vivo, é porque Deus está tendo misericórdia da sua vida. É porque Deus está te dando uma chance para dobrar os joelhos e pedir Ele perdão. E naquele momento eu falei com Deus, Senhor, isso é muito sério. Se eu levantar aqui no meio dessa igreja e eu falar com esse pastor, com esse homem, tirar ele aí de cima, e o Senhor não estiver no negócio, ai de mim. Mas era de Deus. E ali eu me levantei ali na frente da igreja e falei, olha, tu não é pastor e Deus está mandando tu descer desse púlpito. Você está em pecado. Igreja, pensa aí numa confusão que eu arrumei.
Pensa aí. Porque o povo daquela igreja gostava daquele homem. Aí eu falei com Deus: Senhor, você está me deixando numa situação difícil. E aquele povo ficou do lado daquele homem. Só que, igreja, tem um detalhe. A palavra de Deus, ela nos ensina que vale mais agradar a Deus do que agradar os homens. Nem sempre, igreja, que Deus te chamar para fazer a obra dele, você vai agradar os homens. Nem sempre, pastora, que Deus te colocar no estreito, você vai agradar os homens. Os homens vão te aplaudir. Muito pelo contrário. Porque quando Deus te coloca no estreito, quando Deus te chama para fazer alguma coisa, e você acha que os homens vão se agradar daquilo, que eles vão te aplaudir, esquece. Eles vão te mandar pedra. Pastora Caçula, uma semana depois que eu obedeci a Deus naquela palavra, chegou o pastor presidente daquele ministério, e na frente da igreja toda me chamou de Doeg. Se a igreja não sabe quem foi Doeg, Doeg foi o homem que perseguiu Davi lá no deserto. Doeg foi o homem que matou os sacerdotes por causa de Davi. E aquele homem no púlpito falou que eu era assassino de profeta na frente da igreja. E Deus falou: fica quietinho que eu estou do seu lado. Fica quietinho porque quem assina embaixo sou eu, não é eles não. E depois disso, eu encontrei com uma missionária, e a missionária falou: irmão Weber, eu creio no que Deus te usou para falar com aquele homem. Porque aquele homem, ele foi expulso de uma igreja porque estava tendo caso com um diácono da igreja. Um pastor tendo caso com um diácono da igreja. Aquele homem casou com uma mulher e estava traindo a mulher dele. Ou seja, aquele homem estava no ponto mais nojento do pecado. Aleluia. Depois daquilo, minha vida virou uma guerra. Virou um campo de concentração. Porque, igreja, nem sempre obedecer a Deus é sinônimo que as coisas vão estar boas para o lado de vocês. Nem sempre que você obedece a Deus, as coisas vão estar boas para o seu lado. E Jesus, quando Pedro fala ali em 1 Pedro capítulo 2, que Jesus sofreu as aflições na carne, é para nos mostrar que nós também vamos sofrer as aflições na carne. E tem igreja aí grandona que está pregando que quem é crente de verdade tem carro importado, tem mansão, tem uma esposa bonita, tem empresa. E onde que está o evangelho pleno? Onde que está o evangelho da renúncia? Aleluia. Onde que está a palavra que Jesus disse? Glória a Deus. Onde está a palavra que fala lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Será que é os homens ali que estão certos ou é a Bíblia que está errada? É fácil. É fácil ter um chamado de pastor para pregar a palavra que o pastor quer. Mas é difícil ser um pastor para pregar a palavra que Deus quer. É difícil você ser um missionário para pregar a palavra lá fora que vai de encontro ao ego da pessoa, que vai jogar o ego da pessoa por terra. É difícil você evangelizar lá fora sem você tem que usar a palavra. Deus vai te abençoar, vai para a igreja. A palavra de Deus diz lá em Mateus: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Igreja, quando o homem é pregado numa cruz, ele perde todos os seus direitos. Quando o homem é pregado numa cruz, ele perde todos os seus direitos.